Olá, queridos alunos e alunas. Vamos então passar por alguns tópicos relevantes sobre a questão do vínculo empregatício, ok? Vamos ver aí algumas súmulas do TST, algumas OJs, vamos ver algumas questões que são divergentes, né? Pra gente aprofundar um pouquinho no tema, beleza? Então, vocês viram que empregado é aquela pessoa, né, física que trabalha com pessoalidade mediante subordinação, de forma não eventual, né? E recebendo um salário, ok? Então, quando eu trabalho com essas 5 características, eu faço jus aos direitos trabalhistas. Então, isso é chamado de elementos fáticos jurídicos, né? Caracterizadores do vínculo empregatício, porque percebam, é fato, né? São requisitos que você identifica na prática, no dia a dia. Então, se você vira para a pessoa e fala, olha, você já sabe que é uma pessoa física, né? Então já preencheu um requisito. Aí você vira para ele e fala, olha, você poderia se fazer substituir, poderia mandar outra pessoa no seu lugar. Como é que era isso? Fala, não, era eu mesma que ia sempre. Percebam, tem pessoalidade. Ah, alguém te dava ordens, você recebia ordens, né, de um superior hierárquico, de um chefe. Eu recebia ordem, eu tinha horário de entrar, horário de sair, eu tinha uniforme, eu tinha lá as minhas funções. Quando eu fazia alguma coisa errada, tinha alguém que me chamava a atenção. Subordinação, né? E você ganhava por isso? Como é que é? Todo mês eu recebia lá R$1.500, né? A empresa me pagava, onerosidade, né? E você ia sempre, como é que é? Eu fiquei lá, 3 anos, eu ia todo dia, né? De segunda a sexta, de 8 a 5, eu tinha uma hora de almoço, percebam, né? Não eventualidade, então a pessoa ia sempre, né? Ia de maneira habitual. Então, na prática, quando eu vislumbro, identifico esses 5 requisitos, eu estou diante de um empregado, de uma pessoa que tem vínculo empregatício, que faz jus a todos os direitos trabalhistas previstos no artigo 7º da Constituição e na CLT, ok? Então, vocês precisam guardar isso e nunca mais esquecer, né? Que são 5 elementos fáticos jurídicos caracterizadores do vínculo empregatício. Pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade, combinado? Vamos passar então aí por algumas regras sobre esse tema pra gente aprofundar, tá? O artigo 442B da CLT, fruto da reforma trabalhista, né? E aí, lembrem-se sempre que em novembro de 2019, a Lei 13.467 de 2017, né? Então, de novembro de 2017, essa lei alterou 77 artigos de direito material da CLT, né? Desses 77 artigos de direito material, 70 foram contrários aos empregados, que é uma crítica muito grande que se faz porque todas essas alterações foram contra o princípio da proteção, que é a base do direito do trabalho, né? As normas, teoricamente, tinham que ser criadas a partir desse princípio, à luz desse princípio, norteadas por esse princípio, e aí veio essa reforma, né? Com argumentos econômicos, de atualizar a CLT, de permitir que a contratação seja mais fácil, menos onerosa, isso vai aumentar os empregos. Então, trazendo esses argumentos, né, essa reforma alterou a CLT em direito material e processual, mas processual vocês vão ver posteriormente. Então, 77 alterações de direito material, sendo que 70 foram contrárias ao empregado, né, favoráveis ao empregador. É uma crítica muito grande que se faz, né? Algumas normas dessa alteração foram consideradas inconstitucionais ou vêm sendo discutidas acerca da sua constitucionalidade, mas alterou a CLT e a gente precisa observar agora o texto que é o vigente, né? Fruto aí dessa reforma trabalhista, beleza? Então, o artigo 442B da CLT fala o seguinte: a contratação de um autônomo, de um trabalhador autônomo, cumpridas todas as formalidades legais, né? Independentemente se esse autônomo é exclusivo ou não da sua empresa, afasta a qualidade de empregado. Então, olha que interessante, vamos pensar. Eu acabei de dizer que o que faz você ter um vínculo empregatício é trabalhar com aquelas 5 características.
Digamos que você contrata uma pessoa chamada de autônomo. Você vira e fala assim, ó, vou contratar esse autônomo, vou fazer um contrato de prestação de serviços e essa pessoa, ela vai consertar os computadores aqui da faculdade, né? É um autônomo. Então, eu vou te pagar lá todo mês R$ 2.000 pelo serviço e ponto. Não tem direitos trabalhistas, não tem que pagar férias, 13º, INSS, FGTS, nada. Porque esses direitos trabalhistas são de quem tem um vínculo. E o autônomo, ele não tem vínculo empregatício. Ao autônomo falta 2 requisitos. Vocês sabem quais são eles? Subordinação e pessoalidade, né? O autônomo, você só vira para ele e fala, eu quero os computadores consertados. Eu não tô nem aí se você vai vir de manhã, de tarde ou de noite, se você vai consertar aqui ou se você vai levar o computador para sua casa. Se você levar para sua casa, se é você ou se é a sua esposa que vai fazer, ou seu vizinho. Não interessa, eu quero o computador pronto. Perceba a diferença? Agora imagina a Aline que tem vínculo empregatício, que tem pessoalidade e subordinação. Eu não posso mandar outra pessoa vir dar aula no meu lugar. Eu não posso dar aula de direito civil ao invés de direito de trabalho. Eu não posso pegar os 100 pontos e colocar 100 pontos de trabalho ao invés de uma parte de prova, né? Por quê? Porque eu sigo ordens, eu sou subordinada e a faculdade me contratou por causa das minhas características pessoais, profissionais. Então, isso demonstra pessoalidade e subordinação, né? Diferentemente do autônomo. E aí, eu estava lendo com vocês o 442B da CLT e fala, olha, o autônomo, contratado como autônomo, não tem vínculo empregatício, ponto. Não é assim, Peraí, reforma trabalhista. Tá meio esquisito isso. Lembra que a gente viu o princípio da primazia da realidade sobre a forma? Vai que eu contratei ele com o nome de autônomo, fiz um contrato de autônomo, combinei que era 2.000 por mês, mas na prática tá parecendo que tem pessoalidade. Mas na prática tá parecendo que tem subordinação. Na prática tá parecendo que tem não eventualidade. Ele não é autônomo coisa nenhuma, ele chamou de autônomo, mas na prática é um empregado, tem vínculo empregatício, trabalha com aqueles 5 elementos, com aquelas 5 características, princípio da primazia da realidade sobre a forma. O que acontece na prática é mais importante do que está documentado no papel. Então, esse artigo, ele sofre muita crítica, porque é como se ele estivesse acabando com o princípio da primazia, falando, ó, chamou de autônomo é autônomo. Não, peraí. Vamos ver na prática, princípio da primazia. Vamos ver se trabalha com aqueles 5 requisitos ou não. Aí sim nós vamos falar se é autônomo e aí não tem direitos trabalhistas, é só aquele valor combinado que vai receber. Ou se ao contrário chama de autônomo, mas na prática é empregado. E se é empregado tem todos os direitos trabalhistas, tem que anotar carteira, tem que recolher INSS, FGTS, pagar férias, 13º, dar horário de almoço. Entendam a diferença? Tá? Então, esse artigo 442B da CLT, fruto, né, veio com a reforma trabalhista, ele é objeto de críticas, tá? Artigo 611B da CLT, né, constitui um objeto ilícito de convenção coletiva e acordo coletivo a supressão ou redução dos seguintes direitos, né, constitui um objeto ilícito de convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos: normas de identificação profissional, né? Inclusive a anotação da CTPS, né? Então, o que a gente pode dizer sobre isso, né? As questões que realmente a realidade, ela que vai dizer se existem aqueles 5 elementos ou não, né? Por isso que chamam elementos fáticos jurídicos, né? São elementos fáticos, mas têm relevância jurídica. E, se caracterizados, se identificados, são caracterizadores de um vínculo empregatício, ok? Beleza, né? Pessoa física, então, vamos indo aqui. Eu tô passando por algumas normas que a gente vai discutir e enfim, né? Vai fazer algumas reflexões a respeito. Quando a gente fala de pessoa física, né? A gente tem que ter muito cuidado com situações em que exige-se a criação de uma PJ, né? Alguém vira para você e fala, eu não vou te contratar, porque de pessoa física pode ter vínculo, então cria uma PJ e a gente faz um negócio de PJ com PJ, né? Para aí não correr o risco de ter vínculo empregatício. Cuidado, né? Porque artigo 9º da CLT, né, é nulo aquilo que visa burlar os direitos trabalhistas. Então, às vezes, se a PJ foi criada só para tentar burlar o requisito da pessoa física, de acordo com o princípio da primazia da realidade sobre a forma, se na realidade era uma pessoa física que trabalhava ali para você com pessoalidade, onerosidade, subordinação, não eventualidade,
Você ter criado uma PJ só para mascarar essa relação, essa PJ pode ser afastada e ser caracterizado o vínculo empregatício dessa pessoa física que criou essa PJ de uma maneira fraudulenta com essa empresa, esse vínculo empregatício ser identificado, tá? Isso tem um nome técnico, chama pejotização, que é a criação de uma PJ para tentar burlar a lei trabalhista, porque quando falta um dos requisitos não tem vínculo, não foi isso que eu falei? Então, faltou o requisito da pessoa física, porque é PJ com PJ, tenta-se com isso afastar o vínculo empregatício. Mas as fraudes, né, de acordo com o artigo 9º da CLT, elas são nulas, tá? Então, cuidado com esses artifícios criados para tentar afastar o vínculo empregatício, porque se tem vínculo, tem todos os direitos trabalhistas, beleza? Quando eu falei com vocês de pessoalidade, eu falei tem que ser aquela pessoa e só ela, né? Porque você se interessa pelas características físicas, pela força física, pela força intelectual, pelo conhecimento daquela pessoa, só pode ser aquela pessoa e não outra, isso é pessoalidade, né? Eu tenho a súmula 159 do TST que fala, olha, não tem problema substituições eventuais. Então, digamos que a Aline, ela sofreu um acidente e ficou 15 dias afastada. Nesses 15 dias vai ter que vir alguém no lugar dela, um outro professor no lugar. Então, né, essas substituições esporádicas, tudo bem, ok? E aí eu posso substituir também pessoas, né, o empregado que está de férias, ou um empregado, né, que está afastado por uma doença, ou uma empregada que está afastada por licença maternidade, né? E essas substituições também são permitidas, enquanto essa pessoa estiver substituindo a outra, vai fazer jus ao salário dessa outra. Então, ok, né? Essas substituições são válidas e isso não fere a ideia de pessoalidade, né? Porque ali tá havendo uma outra pessoa só para cumprir ali uma substituição que é esporádica, eventual ou previsível, como férias, como talvez uma gravidez, é previsível, mas naquele período eu coloco outra pessoa no seu lugar, mas tudo bem, né? Ali ainda há subordinação, pessoalidade com aquela pessoa que saiu e essa que está entrando, né, substituindo temporariamente, ainda assim existe a pessoalidade entre todas ali, tá? Não fere esse requisito. Subordinação, então significa dar ordens, né? Receber ordens, se eu tenho alguém que dá ordens, quer dizer que eu tenho alguém que recebe essas ordens, né? A gente vai ver quais ordens essa empresa pode dar, quais são os tipos de ordens que eu sou obrigada a seguir, né? Mas essas ordens têm a ver com a prestação de serviços, né? Não tem a ver com a minha vida pessoal, tem a ver sim com a minha conduta e com o meu trabalho ali dentro da empresa, beleza? Artigo 6º da CLT, eu posso trabalhar dentro da empresa ou fora, igual agora eu tô trabalhando remoto, mas eu sou subordinada do mesmo jeito, né? E a empresa me dá ordens através do WhatsApp, através de e-mail, através de um telefonema, então não tem problema. Esses meios de comunicação, né, também são utilizados para fins do exercício desse poder de dar ordens da empresa e eu me subordino, mesmo sendo através de uma videochamada, de um e-mail, ok? Então, a subordinação existe, mesmo através dos meios de comunicação, né? A subordinação, ela tem uma conotação objetiva, ou seja, tem a ver realmente com a prestação de serviços, com o que eu devo ou não fazer em relação ao trabalho. Então, a empresa não pode se inserir na minha vida pessoal em relação à Aline fora da faculdade, né? A empresa não pode interferir no que eu faço, deixo de fazer. Essas ordens, essa subordinação tem a ver com a Aline, professora da FAGOC, ok? Então, tem que ter muito cuidado, porque esse poder de dar ordem, se mal exercido, pode ferir os direitos da personalidade do empregado e gerar dano moral, por exemplo, né? Então, a gente vai ver que esse exercício desses poderes empresariais, né, que geram essa subordinação, eles têm que ser exercidos dentro de limites aí da dignidade desse trabalhador, da sua intimidade, né? Porque se excede esses limites, a gente vai estar falando aí de um dano moral, por exemplo, para esse trabalhador, ok? Onerosidade, quando a gente fala desse requisito, né? Existem algumas situações que geram dúvida quanto à onerosidade, né? Então, por exemplo, tem jurisprudência que fala pastor da igreja tentando vínculo com a igreja, né? E aí, a jurisprudência, vocês vão ver aqui, fala, olha, não tem onerosidade. Um pastor, ele não trabalha
querendo salário, ele trabalha porque ele entende que ele está fazendo, né, um bem, que ele é vocacionado, que, né, tem essa conotação religiosa, espiritual, etc. Diferente da Aline. Eu tô aqui porque eu quero meu salário, eu quero dinheiro. Não tô aqui por uma questão espiritual, né, etc. Não. Entende? É diferente você trabalhar com onerosidade, você quer aquele salário mediante a contraprestação pecuniária, do que quando você trabalha com conotação, né, de voluntária, de exercendo uma atividade ali realmente porque tem um cunho religioso. Peraí, esse cunho religioso ele não tem a ver com dinheiro, né? Você não vai ali ser pastor da igreja porque você quer dinheiro no final do mês, não, porque você entende que você tem um papel ali social, né, um papel espiritual, enfim, percebam a diferença, né? Então a jurisprudência vem dizer, olha, esse pastor de igreja não tem vínculo, porque não tem onerosidade. Aquele dinheiro, até que ele ganha ali no final do mês, ele pode até ganhar alguma coisa ali para ele se sustentar, etc. Mas aquilo não é a finalidade dele, né? A Aline, a finalidade dela aqui ao trabalhar é ganhar salário. Óbvio que eu me sinto bem exercendo esse trabalho, eu gosto, eu me realizo, né? Mas eu quero salário no final do mês, né? O salário eu trabalho mediante salário. O pastor de igreja, ele trabalha, ele quer ajudar as pessoas, ele tem uma vocação religiosa e tem algum dinheiro que vem como consequência. Percebam a diferença, né? Então, tem umas jurisprudências interessantes, né, pra gente analisar. Trabalho do preso, né? Será que poderia ter vínculo empregatício? Não, né? Esse trabalho do preso ali tem uma conotação de redução de pena, para reinserção social. Então, não há que se falar em vínculo empregatício quando esse trabalhador que é preso, ele exerce alguma função externa, né? Porque é permitido pelo seu regime, etc, né? Ok. E aí, então, e sobre a não eventualidade, né? Tem a ver exatamente com serviços que são inerentes ali à sua empresa ou serviços eventuais. Se você precisa de uma pessoa eventualmente para resolver um problema, para prestar um serviço, não tem habitualidade, não tem não eventualidade. O cara foi ali, ponto, foi embora no mesmo dia ou daí 2 dias, etc. Fez um serviço ali e foi embora. Mas quando você precisa daquela mão de obra de maneira habitual, permanente, aquela pessoa, né, tá ali, a atividade dele se insere na sua atividade econômica, na atividade econômica da sua empresa, aí sim a gente está falando de não eventualidade ou de habitualidade, beleza? Então, voltei nesses temas para a gente falar de alguns assuntos controvertidos, algumas súmulas, e a gente ainda volta nesses temas para poder aprofundar um pouquinho mais nas nossas aulas, né, síncronas, e trazer jurisprudência, e falar de questões divergentes, Uber, por exemplo, né? Será que Uber tem vínculo empregatício? Como é que a justiça tem visto isso, ok? Então a gente volta nesses temas.